Olá pessoal, nessa aula nós vamos mergulhar no universo da fotografia, da moda e da gastronomia, que são dois segmentos estimulantes e recompensadores. Vamos falar de algumas técnicas de composição para a fotografia de moda e também de alimentos que vão ser postados, por exemplo, em redes sociais. Isso é muito comum no segmento de restaurantes e de alimentos. Os clientes eles fazerem uso desse tipo de fotografia. Bem, para se criar boas fotografias no campo da moda, eu quero dar algumas dicas. Primeiro, prefiro uma iluminação suave, que seja bem distribuída, que realce as texturas e detalhes de roupas e acessórios, evitando sombras fortes. Utilize refletores softbox, difusores para alcançar esse efeito. Escolha ângulos de câmera que favoreçam o look e as proporções do modelo, prestando atenção para evitar qualquer distorção que possa comprometer a estética desejada. Direcione também o modelo de maneira útil, de maneira sutil, aliás, incentivando poses e expressões que complementem e valorizem as peças do vestuário. Busque uma interação também que resulte em imagens que sejam as mais naturais e expressivas. E é importante também fazer a opção por fundos simples e sofisticados que não venham a prejudicar o destaque do objeto principal da fotografia, mas que sim venham a complementá-la, garantindo que o foco permaneça nas peças apresentadas. E na pós-produção é importante fazer ajustes cuidadosos em cores e contraste, além de cortes precisos. E quando apropriado, converta imagens para preto e branco, para adicionar um toque dramático ou clássico. É importante também organizar as peças em uma sequência visualmente agradável, criando composições que mostrem conjuntos coordenados de maneira harmoniosa. Então, faz-se necessário prestar bastante atenção a esses detalhes técnicos, porque dessa forma é possível produzir trabalhos fotográficos de moda que sejam não apenas memoráveis, mas podem até se tornar obras artísticas. Bem, com relação à captura de fotografia de alimentos, eu vou dar aqui algumas sugestões. Em primeiro lugar, a iluminação deve ser natural ou artificialmente difusa, usando softbox para realçar as texturas, o brilho e as cores vivas dos ingredientes. O mesmo vale também para os alimentos, né? Que é a escolha de fundos simples e neutros que não venham a competir com o alimento que está sendo fotografado, mas que o destaquem como elemento principal da foto. O ângulo de captura deve ser cuidadosamente selecionado para cada tipo de prato, aproveitando perspectivas superiores para pratos compostos, laterais para bebidas e frontais para sanduíches e sobremesas, a fim de capturar a melhor apresentação de cada item. E essa composição ela pode variar entre geométrica e minimalista, com elementos cuidadosamente arranjados, ou mais informal e despojada, com ingredientes espalhados de maneira atraente, dependendo do estilo desejado. E o objetivo final é sempre apresentar os alimentos de forma irresistível, utilizando luz e composição como ferramentas-chave para a criação de imagens que despertem o apetite da pessoa que está ali na rede social com o intuito de adquirir o produto alimentar. Bem, para criar imagens de comidas que despertem o apetite, que sejam visualmente atraentes, é essencial aplicar técnicas específicas de iluminação, composição e edição. E aqui estão algumas dicas fundamentais, como, por exemplo, a iluminação natural. É sempre importante preferir a luz natural que realça as cores e as texturas do alimento de uma maneira mais autêntica. A luz deve ser suave, difusa, evitando sombras fortes e contrastes exagerados. Ângulos e perspectivas. Escolha aqui o ângulo de captura com base no tipo de prato. Fotos de cima são ideais para pratos compostos, enquanto ângulos laterais são melhores para bebidas e pratos com camadas visíveis. Então, experimente diferentes perspectivas para destacar os melhores atributos de cada elemento. Com relação à composição e fundo, utilize fundos simples e neutros que não venham a competir com o alimento. E faça também uma edição cuidadosa, ajustando cores, contraste, brilho,
para que as imagens fiquem mais vibrantes e interessantes. E a conversão para o preto e branco pode ser usada estrategicamente para adicionar um toque dramático ou clássico. Detalhes e texturas devem ser sempre utilizados também para aproximar elementos que são cruciais para despertar o apetite. A nitidez ela é fundamental para mostrar a suculência e o frescor dos alimentos. Evite também elementos distrativos, mantenha o foco no prato, evitando incluir elementos desnecessários ou distrativos na imagem. Cada item na foto deve contribuir para a história que você deseja contar. Use adereços com moderação, por exemplo, elementos como ervas frescas, grãos e molhos podem adicionar cor e textura, mas devem ser usados com moderação para não desviar a atenção do prato principal. E com a prática e a experimentação, você vai sendo conduzido passo a passo à perfeição. Então, experimente diferentes técnicas, configurações de câmera, composições, para descobrir o que funciona melhor para cada tipo de alimento. Bem, pessoal, nessa aula nós falamos sobre algumas dicas para fotografia de moda e de alimentos. Então, essa fotografia sempre é criativa e você teve acesso a dicas valiosas de iluminação, composição, edição, que são elementos essenciais para aprimorar seu trabalho nesses dois campos desafiadores. Sugiro a você que faça pesquisas, que aprofunde os estudos e conceitos que foram aqui compartilhados e bons estudos para todos vocês.